Volto ao Evangelho de hoje, que nos traz um enorme desafio. O Evangelho que nos diz bem no final da sua narração algo que talvez nos intrigue, porque diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Uma vez, quando ainda era professor de Sagrada Escritura no seminário arquidiocesano de Juiz de Fora, o então arcebispo me interpelou: como é possível? Deus chama e depois não escolhe? Seria então algo perverso da parte de Deus? Ora, é impossível. Deus, Deus é bom e Deus é amor. Então, como explicar? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Este muitos refere-se a todos. Podemos dizer, todos são chamados. E os poucos são exatamente aqueles não escolhidos, não por parte de Deus, mas por parte daquilo que é a resposta a quem é chamado. E há um detalhe quando Jesus, neste capítulo 22 do Evangelho de Mateus, conta a parábola do banquete, assim realizando nele Cristo, que é o cordeiro do banquete, por isso estamos aqui celebrando a Eucaristia, realizando, portanto, a promessa veterotestamentária proclamada por Isaías de que o Senhor vai reunir a todo o seu povo num grande banquete. Ele faz uma observação: os convidados não foram dignos. Ao fazer a observação da festa preparada, do banquete feito, e dos convidados que não vieram, um foi para o campo, outro foi cuidar de negócio, outro foi para fazer outras coisas, caracterizando a indiferença, aí se dá a realidade dos poucos escolhidos. Isto é, de quem não dá a sua resposta. De quem não se abre e se esmera na escuta profunda do chamado de Deus. Compreendemos, portanto, muitos, todos são chamados a participar do banquete, porque Deus é o Pai de todos os filhos e filhas. Há, portanto, e pesa para cada um de nós uma responsabilidade, que é a responsabilidade da nossa resposta. O que significa que cada um de nós tem que se esforçar na sua mente, na sua consciência, no seu coração, para ser digno deste chamado. E para dar uma resposta à altura. E aí compreendemos um detalhe que o evangelista insere neste capítulo 22, quando alguém é encontrado na festa e não tem a veste para o banquete. E então ele é interpelado: como você entrou aqui? Estava despreparado. Foi amarrado e lançado fora. Para sublinhar, amado e amada de Deus, que nós temos num banquete para o qual nós somos convidados, sem discriminação. Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte, como a gente gosta de dizer. E a nossa parte é, portanto, criar uma especialidade, uma nobreza que é própria de quem é convidado para um banquete. Na vida comum, se somos convidados para uma festa, nós nos arrumamos todos e vamos com a roupa digna. Quando então é festa de casamento, a gente encontra mulheres que a gente nem conhece, de tão empetecadas que às vezes se ficam, como gostamos de brincar e de dizer.
Para um banquete, para uma festa, convidados, nós nos preparamos. Para participarmos deste banquete divino, nós temos que nos preparar. Não é uma veste exterior, mas é uma nobreza interior. Esse é o nosso desafio. E aqui tomo o testemunho bonito do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que é um testemunho sempre muito modelar. Porque bem conhecemos a história de Paulo, soberbo, perverso até, embora cumpridor da lei, ele mostra, sobretudo nessa expressão bonita no capítulo 4, versículo 12, tudo posso naquele que me dá força. Para dizer, essa nobreza não se faz apenas com os projetos pessoais, com aquilo que está na minha cabeça, com o que para mim é cômodo, com o que eu acho que deve ser, se faz com uma experiência. Por isso, nesta mesma carta aos Filipenses, em outros contextos, ele diz, para mim, viver é lixo, morrer é lucro. Para exatamente dizer, vale Cristo, vale a intimidade com Ele, porque é na medida em que nós cultivamos esta intimidade com Ele, e, sobretudo, assimilamos o seu jeito de ser, particularmente para com os simples e os pobres, é que nasce em nós uma nobreza, uma civilidade própria da nossa condição de filhos e filhas de Deus. O Senhor, portanto, nos chama ao monte. Bem sabemos que na Sagrada Escritura, monte é referência de experiência profunda de Deus. Não é apenas um lugar. Não é tão simplesmente um lugar bonito. O Santuário Basílica da Mãe da Piedade está localizado no monte, a 1.746 metros de altura, uma montanha sagrada. Para ser, como tem sido, e cada dia se tornará mais um centro de espiritualidade, para que a palavra proclamada, a Eucaristia celebrada, o encontro promovido, a escuta do testemunho bonito de Maria, nós possamos produzir em nós essa nobreza. Uma nobreza fundamental para o nosso caminho no nosso mundo, quando nós vemos a cultura terrível do descarte. As pessoas são tratadas como se não tivessem dignidade. O modo como as pessoas agem não revela exatamente essa nobreza. A pandemia do Covid-19, que ainda continua e que não podemos baixar a guarda, está nos exigindo muitos cuidados. Um novo modo, como a gente se relaciona, se trata, como nós tratamos a casa comum, como nós usufruímos daquilo que nós recebemos e que é dom de Deus. Essa nobreza é que será o selo que vai nos dar a possibilidade de participar do banquete. Ou nós mesmos nos excluiremos porque não teremos gosto por esta nobreza, ou não tendo-a, nos fazendo presentes, seremos jogados para fora. E aí compreendemos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isto é, todos somos chamados. Há, portanto, uma tarefa em mim, em você, em cada um de nós, de construir essa nobreza em gestos, palavras, num estilo novo de vida, pedindo a Deus que a experiência profunda e bonita de Cristo produza em nós o que produziu em Paulo, que se tornou tão excepcional que de Paulo se diz assim, quando a ele se estuda profundamente. Depois de Cristo, Paulo é único, pela singularidade da nobreza que conquistou por sua experiência, assim como é exemplar para nós a amada Mãe Maria. Por isso, todo o santuário mariano é um grande centro de espiritualidade e de aprendizagem desta nobreza. Deus nos ajude a tomar consciência. E cada palavra nossa, cada gesto, cada atitude, cada olhar, cada compromisso, o nosso fazer, tudo revele a nobreza que é o selo que devemos ter de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo. Amém.